Ai, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, estejam com Deus, principalmente no coração. Meninas e meninos, eu acabei de ler 1 Pedro. Na verdade, eu já estou no início desse maravilhoso livro. E assim, eu realmente, literalmente, eu acabei de terminar a minha meditação. E eu senti esse fogo, esse desejo de falar urgentemente do que eu entendi, que eu absorvi desses versículos para você que tá aí. Eu sei que talvez você não vá assistir o vídeo completo e tá tudo bem, tá? Pode passar à vontade. Mas como cristã é o meu dever anunciar o meu Deus a todos de minha geração. E esse é um dever que nós cristãos, independentemente de tudo e qualquer coisa, a gente tem esse dever de levar a palavra ao máximo de gente. Eu não sei muito bem o que falar, eu não sei como me portar, o que dizer, na hora que dizer, mas o meu Deus vai me capacitar e te capacitar da mesma forma. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 4 em diante, diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular, pedra de tropeço. Como havia falado, eu estou estudando agora, eu estou voltando a estudar o livro de Pedro, mas antes eu já tinha estudado há muito tempo, inclusive tem até algumas anotações dos meus estudos anteriores. E eu lendo agora esse capítulo, eu parei para ter uma análise um pouco mais afunda. Quando fala sobre pedra preciosa, gente, como eu posso explicar para vocês? Em toda a Bíblia está conectada. Um versículo aqui, outro versículo ali, outro mais para cá. Toda a Bíblia tem o mesmo objetivo. Eu vou explicar para vocês de uma maneira mais certeira. O livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz o seguinte: por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que imponho em si uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Amados, tão pentecostal, tão assembleiana falando agora, mas amados, é o seguinte, o tempo do fim tá muito perto. A cada segundo que passa, eu não tô falando isso como uma pessoa religiosa, não. Gente, por favor, tirem por um minuto, por um segundo só, a venda dos olhos de vocês. Gente, tanto de coisa que tá acontecendo e vocês, eu tenho certeza que tu também tá sentindo isso, criatura. É como se fosse um sentimento estranho, alguma coisa estivesse seguindo a gente. Como se a gente precisasse urgentemente buscar por algo, mas a gente não encontrasse esse algo. É como se a gente urgentemente precisasse buscar mais a Deus. Gente, a cada minuto, a cada segundo que passa, as coisas se tornam tão provas vivas da palavra do Senhor. E um livro que foi escrito há mais de 12.000 anos é um livro tão atual. É um livro que tem tantas verdades que a gente aplica hoje em dia. A Bíblia tem ensinamentos da medicina, ensinamentos da matemática, da física, de tudo, e principalmente do nosso emocional. Gente, a Bíblia é o livro mais completo e mais maravilhoso que existe, e quando ele fala de pedra viva, ele está falando exatamente de Jesus Cristo. Muitos, inclusive eu, por muitas vezes eu rejeitei essa pedra viva. Eu descartei como se não fosse nada, como se o sacrifício que Jesus tivesse feito por mim na cruz do Calvário fosse uma coisa banal. Mas não foi. Porque quando a gente entende que o Filho de Deus, o único Deus que existe, morreu por mim e por você, a gente tem uma visão tão incrível de um amor que eu não mereço. Inclusive, eu já falei várias vezes com o Senhor, eu não mereço esse amor e eu não consigo entender. Ai, Amanda, mas tu é cristã há tanto tempo, tu não entende? Eu não entendo. Eu não entendo esse amor e eu não sou digna desse amor. A morte, a condenação eterna é pouco. Eu merecia mais, eu merecia sofrer mais.
Eu não sou digna do sacrifício de Jesus, mas por amor. Ele morreu não somente por mim, mas por você. Por amor. E o que a gente faz com esse amor? A gente troca por telefone. A gente troca por bebida, por prazeres, por pornografia, com coisas tão bestas, tão banais. Isso vai valer a tua salvação. Será que um joguinho, será que um namoradinho vai valer a tua salvação? Jesus não morreu para um casamento. Jesus não morreu para eu achar um namorado. Jesus não morreu para eu achar o emprego dos sonhos. Jesus não morreu para eu conquistar o carro dos sonhos. Jesus morreu para eu e você a gente ter a salvação. E muita gente fica se firmando nisso, sendo que a gente tem a pedra viva ao nosso alcance. A gente tem a oportunidade de buscar mais a palavra de Deus. E como eu disse no começo desse vídeo, o mundo tá muito estranho. A cada dia como se eu estivesse sentindo um leão, uma coisa rugindo no meu lado, esperando que um pequeno vacilo meu ele pudesse me comer. Isso é louco quando a gente realmente entende e se aprofunda mais nas escrituras da Bíblia. Eu não sou perfeita, eu erro muito, eu peco muito. Eu sou uma pessoa totalmente oposta do que eu imaginei que eu seria. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu tô tentando e buscando cada vez mais a palavra do meu Senhor e tentando entender a Deus em espírito e em verdade. Não é fácil a gente confiar não é fácil a gente confiar em Deus. Largar os nossos desejos, largar as nossas ambições e confiar unicamente em Deus. Mas com Deus eu sei que eu tenho tudo. E quando a gente entende nesse versículo que fala que ele se torna nossa pedra angular, que é as características que representa Cristo. Porque a pedra Gente, independente de tudo, Jesus ele veio pra cá, ele sofreu muito. Muito, 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 muito. Não foi pouco, foi muito. Ele sofreu muito para que eu e você a gente pudesse usufruir de uma maravilhosa coisa que a gente não merecia. E cada vez mais que a gente estuda a Bíblia, a gente busca realmente a palavra dele, a gente tem uma visão totalmente diferente. E realmente o meu objetivo não é e não vai ser fazer com que esse vídeo seja um vídeo de estudos de 2 Pedro, até porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto assim mais a fundo. Tem muitas pessoas realmente muito estudiosas que vocês vão entender mais a fundo sobre isso, mas eu só queria alertar vocês que a gente tem ele ao nosso lado. Ai, Amanda, mas eu fiz muita coisa, eu fiz muita besteira. Não importa, criatura. Enquanto a gente ainda tem tempo, volte aos braços do Senhor. Eu tô respirando, enquanto eu ainda tenho fôlego de vida, eu posso ser perdoada. Nenhum pecado é grande demais que o amor de Deus não nos alcance. E eu espero que você acorde antes que seja tarde demais. Porque eu não vou viver pra sempre, você não vai viver pra sempre. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Eu não sei até quando eu vou estar viva. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o amor de Deus sempre, mesmo não sendo digna, ele sempre irá me alcançar.